Não tem som. Testando. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ainda o áudio dando problema. Essa é a segunda edição da Jornada de Estéticas e Linguagens Audiovisuais, promovida pelos grupos de pesquisa aqui da Fabico, da URGS, e que conta com apresentações de discentes da Unicinos, da PUC. A gente vai ter agora a mesa de abertura, que vai ser comandada pela professora Miriam Rossini. A gente está com a presença da professora Elisa Piedras, que é a coordenadora do PPG aqui da Fabico, também com a professora doutora Sônia Montanho e com a Cíntia Lange, professora doutora da UFPEL, a Sônia é professora da Unicinos. Elas vão falar nessa primeira mesa e eu vou passar para a professora Miriam, que vai comandar a partir de agora. Professora. Não, mas eu antes vou passar para a professora Elisa, né, só para nos saudar nesse início de tarde. E eu também gostaria de saudar os presentes, né, por mais esta jornada, como participar de mais essa jornada, seja aqui no Zoom, seja depois olhando pelo YouTube. Nós temos aqui na Fabico alguns grupos de pesquisa, como disse Daniel, que trabalham com a questão do audiovisual, tem o PROV, que agora se chama Artis, mas como a gente ainda está organizando toda a questão da troca, né, da nomeação do grupo, então ele ainda também sai como PROV, processos de pesquisa em audiovisuais, e também, que é coordenado por mim, e também o GPESC, que é coordenado pelo professor Bruno Leites, que hoje não vai poder estar aqui de tarde, né, que ele está em aula, mas também mandou deixar aqui para vocês as boas-vindas. E nessa jornada, que a gente já está tendo a segunda edição esse ano, a proposta é convidar os alunos, juntar pesquisas, debater questões sobre o audiovisual, em especial as que estão sendo feitas aqui no nosso programa, as que estão sendo feitas no programa de pós-graduação em comunicação da PUC e da Unicinos, que são nossos programas e parceiras assim há bastante tempo, né, em pesquisas, disciplinas. Nossos alunos sempre circulam pelas disciplinas dos professores desses programas e também a gente circula pelas bancas, então, de um certo modo, é um evento que congrega esse pequeno grupo, né, de pessoas que são envolvidas com audiovisual, e também hoje aqui com a participação da professora Cíntia Lange, que é da UFPEL, e também muitos dos nossos alunos também são da UFPEL, inclusive a professora Elisa, né, também é da UFPEL, então também é mais uma instituição que a gente também está muito em casa, assim, com todas as pessoas que participam lá, e a gente se sente muito feliz com este grupo, né? E, como eu disse, vou passar primeiro, então, para a professora Elisa também, para, né, fazer uma rápida fala, e depois a gente vai para a nossa mesa. Bom, então, boa tarde a todas e todos. Estou muito feliz de poder estar aqui acompanhando essa abertura, né, desse evento ao longo desse ano tão exaustivo, nesse contexto que a gente está vivendo, né, adverso, e aqui é mais uma prova de que todo mundo aqui ama o que faz e quer estar junto, produzindo, né, conhecimento sobre o audiovisual. Então, em primeiro lugar, parabéns a vocês por terem mantido a ideia, terem ido até o fim e chegado ao dia e ao formato do evento, que com certeza vai ser um espaço de muita troca, diálogo e ações e suas pesquisas. Então, uma boa tarde de trabalho a todos e todas. Obrigada, então, professora Elisa. E eu acho que o Daniel, quando falou, não sei se falou o nome dos alunos que estão envolvidos, né? Então, a gente tem aqui o Igor Porto, o Guilherme Almeida, o próprio Daniel, né, que falou logo no início, o Lennon Macedo. Então, acho que tem, deixa eu ver quem mais que está envolvido, acho que são na organização este semestre. Acho que são vocês, né? Então, deixa aí o agradecimento também, porque fizeram todos os contatos, viram mesas, fizeram toda esta distribuição.
Então, a gente aqui, né, Elisa, não sai apenas fazendo dissertações, teses, artigos, sai também se tornando organizador de eventos, o que é muito legal. Vou começar, então, né, com a apresentação das professoras que vão fazer a nossa mesa de abertura, né, a professora Cíntia, a professora Sônia. Eu vou primeiro, vou fazer assim, tá? Eu vou primeiro apresentar a professora Cíntia, começar por ela, né? E aí apresento o título da palestra e depois faço a apresentação, então, da professora Sônia, sendo que as nossas falas vão ter de abertura em torno de 25 até 30 minutos, ok? Eu vou estar aqui fazendo a mediação. Quando tiver próximo, quando chegar uns 20 minutos, eu dou um olá para vocês aqui, tá? Eu vou abrir às vezes as pessoas gostam de colocar no chat. Eu, sinceramente, eu tenho tanta dificuldade de prestar atenção que eu acho meio ruim. Então, eu prefiro abrir o microfone, só comentar, e daí vocês já vão se organizando. Pode ser? Então, tá. Muito obrigada. Então, a professora Cíntia Lange é professora dos cursos de Cinema e Audiovisual e Cinema de Animação da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. É mestre em Comunicação Social pela PUC e doutora em Educação pela UFPEL, com doutorado sanduíche no PPG em Cinema da Universidade Federal Fluminense. É coordenadora do Cine UFPEL, da Sala Universitária Digital da instituição, e do projeto de extensão Circuito, Produção e Difusão Audiovisual. Também é roteirista, diretora, montadora de cinema e já esteve aqui em 2019 participando do nosso projeto de pesquisa, onde exibiu alguns dos seus filmes e debateu conosco. Foi realmente um momento muito especial. E ela tem experiência nas áreas de difusão de filmes em universidades, filosofia da diferença, cinema e educação, distribuição e exibição de filmes brasileiros, né? Então, tem uma atuação bastante grande em todo o contexto da produção fílmica. E o título da palestra que ela vai fazer para nós agora de tarde é Cinema Brasileiro, Distribuição e Experiência, uma cartografia dos cinemas localizados em universidades públicas, que articula as várias pontas de atividade, tanto na extensão, na exibição, mas também nas pesquisas, né, em mais especial a pesquisa de doutorado que ela terminou recentemente. Então, por favor, professora, de novo, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Eu começo, então, à tarde? Pode começar. Então tá. Então, oficialmente, boa tarde a todas e todos. É realmente uma grande alegria estar aqui nessa tarde. Esse convite chegou para mim com, assim, uma imensa satisfação de ser convidada para fazer essa abertura desse evento. É uma participação bastante afetiva, muito afetiva, assim, agora ainda mais vendo todo mundo aí presente. A Miriam foi da minha banca do mestrado, em 2006, fora outras parcerias já que a gente já traçou, né? A Elisa, como falou, era minha colega na época do mestrado, né? Também de Pelotas. O Daniel, grande parceiro aí, sempre nos ajudando, fazendo as divulgações dos nossos filmes pela Zero Hora e sempre um grande parceiro. O Bruno, que é o professor aí que também está organizando o evento, não só meu amigo, mas foi meu substituto enquanto eu estava no doutorado, deu aula de roteiro aqui na UFPEL me substituindo, maravilhoso. Na plateia aí, uma série de ex-alunos, um beijo imenso a todos, que eu estou vendo aí o nomezinho, ex-alunos que se formaram no curso de cinema da UFPEL. Esse evento é um evento importantíssimo porque reúne programas de pesquisa de diferentes universidades, o que eu acho muito interessante, né? E a minha relação com a FAMECOS é muito próxima, porque eu fiz graduação em jornalismo lá e o mestrado no PPG
lá da FAMECO. E a Fabico sempre foi um namoro, assim, e quando eu fiz doutorado, eu fiz meu doutorado em Pelotas, né, na educação, eu circulei por vários programas de pós-graduação fazendo disciplinas como ouvinte. E na Fabico eu fiz uma disciplina que foi fundamental para a parte teórica da minha tese. Eu acho que talvez tenha alguns aqui que foram até meus colegas nessa disciplina, que foi com o professor Alexandre Rocha, e eu queria dedicar essa minha participação para ele, que para mim foi um marco na minha história, assim como estudante de doutorado, porque existem professores com vários perfis, né? Eu, por exemplo, me considero uma professora extensionista, sempre fui uma professora mais com o pé na extensão, né? E admiro muito professores com um viés de pesquisa, e acho que das pessoas que eu conheci, um dos que eu mais admirei, assim, enquanto pesquisador, é o professor Alexandre Rocha. Então eu guardo, assim, com uma memória muito afetiva a minha experiência que eu tive com ele. E se eu fui para o lado da filosofia da diferença, se a minha tese dialoga de certa forma com Deleuze e Guattari, eu devo muitos avanços, assim, nos meus estudos àquela disciplina, não só ao professor como aos orientandos dele, que eu não sei se tem algum aqui, porque faz tempo isso, né? Mas eles eram muito afinados, assim. Então é de muito afeto estar aqui e ter sido convidada para falar da minha tese, né? Faz muito tempo que eu morei em Porto Alegre e fiz o mestrado, né? Terminei em 2006. 10 anos depois eu entro no doutorado, em 2016. E aí, então, eu fui convidada para falar sobre essa tese que foi recentemente agraciada com o prêmio CAPES de tese, né? Como a melhor tese na área da educação do ano de 2020. Então é bastante... eu gosto de falar isso, assim, por conta de ser uma tese que fala de cinema na área da educação, por ser uma tese que totalmente faz uma militância pela cultura brasileira, pelo cinema brasileiro, e por uma experiência não comercial com esse filme, né? De uma distribuição universitária. Então é uma tese que sauda duas coisas que estamos sendo extremamente ameaçadas nesse nosso momento triste do Brasil, que é a universidade pública e o cinema brasileiro. Então eu acho muito esse prêmio dá um sopro de esperança, né? Então tá, eu vou falar aqui, eu conto muito com a Miriam para me avisar dos 20 minutinhos, porque daí a gente sabe que fecha nos 25, porque eu acho que o mais interessante também pode ser o bate-papo depois, né? E eu queria mostrar só imagens em PDF. Será que eu consigo compartilhar a minha tela? Ou tem que ser só quem está coordenando a sala? Acho que dá para me transformar em apresentadora, né? Eu te coloquei como co-host, Cíntia. Acho que tu deve conseguir. Já consigo sim. Consegui. Aí tá, deixa eu só botar aqui na tela cheia. Beleza, tá aparecendo aí, né? Então tá, vou compartilhar com vocês um pouco do meu percurso do doutorado. Tá dando para ouvir tudo tranquilo? Então eu entrei no doutorado em 2016 para estudar esse circuito, que é um circuito de salas de cinema dentro das universidades. Então eu acho que o que é primeiro é importante de falar é que as salas de cinema localizadas nas universidades, pelo ponto de vista que eu estudei no doutorado, elas se diferem de cineclubes por conta de ter um espaço dedicado, uma equipe dedicada, ter às vezes um status mesmo de sala que funciona com periodicidade, com continuidade, com uma qualidade de projeção, com uma exclusividade para exibição de filmes e que tenham algum aspecto diferente porque o cineclubismo a gente sabe, né, que vem de anos, mas a ideia de ter numa universidade pública um espaço dedicado a isso, que seja ou gratuito ou com preço muito acessível, para periodicamente passar filmes fora de uma programação comercial e sim com uma curadoria que é próprio das universidades, era o tema do meu doutorado. Então foi isso que eu estudei. E o nome da tese, então, é Cinescrita das Salas Universitárias de Cinema no Brasil. Então, eu vou passar eu vou falar sobre os pontos principais da tese, né, por causa do nosso tempo, e aí depois a gente pode expandir no bate-papo. Então, eu acho que todo o trabalho de pesquisa, né, eu acho essa semana é uma semana em que vai ter a apresentação de vários pesquisadores, mestrandos e doutorandos desses 3 programas que vocês reúnem.
E acho que a pesquisa sempre começa com aquilo que nos inquieta, né? A nossa problemática, o disruptor, né? A inquietação do pesquisador, aquilo que é algo que nos atravessa e que a gente tem, né? A gente quer entender um pouco mais, né? Nossa problemática mesmo. Então a minha tese ela tinha como problemática, como ponto, né? Que fazia a coisa andar, a situação de distribuição do filme brasileiro, né? Então, como uma pessoa que trabalha com cinema, faz filmes, dá aula de cinema, orienta pessoas que estão pensando no cinema, que vão ser cineastas no Brasil, eu via que a grande dificuldade, a gente estava cada vez mais produzindo filme, mas o gargalo da distribuição era uma coisa que não tinha mais saída, não tinha mais para onde ir, né? Por causa desse mercado exibidor, elitista, conservador e concentrado em muito poucas cidades, né? Menos de 10% dos municípios brasileiros contam com uma sala de cinema. Então era esse o ponto que me inquietava, né? E aí eu começo a tese com uma matéria de jornal, assim, fictícia, né? A minha tese toda é uma fabulação, então bebo bastante na ideia de fabulação do Deleuze. E aí essa matéria de jornal, assim, abre a tese, né? Que é para trazer esse contexto. Então, é uma tese que fala, obviamente, de um contexto brasileiro contemporâneo relacionado ao cinema brasileiro, à distribuição, à cultura, à experiência, ao encontro, né? A valorização ou não de estar junto num ambiente para ver um filme e discuti-lo dentro de uma universidade pública. E então eu começo com essa matéria falando dessas coisas que nos são muito caras, né? Quem estuda cinema, né? Que é, se faz tanto filme e onde esses filmes estão circulando, a dificuldade do acesso. Então esse era o ponto que fazia tudo andar, né? A partir disso é que eu comecei a traçar essa linha de pensamento que foi chegar nessa tese, né? Aí o método, que eu acho que é uma outra coisa importantíssima para quem está fazendo uma pesquisa, né? E quem faz cinema, os meus alunos aí vão lembrar disso, né? Eu dou aula de documentário também, além das aulas de roteiro. E nas aulas de documentário a gente sempre fala assim, encontra um dispositivo, né? Qual é o teu dispositivo para lidar com a temática mundo que tu escolheu, né? Dispositivo tem uma série de traduções, mas eu gosto muito de uma bem simples que é a regra do jogo, né? Então, qual é a regra do jogo ou qual é o teu jeito, do teu processo para olhar para esse objeto que tu escolheu pesquisar ou documentar, no caso do cinema, né? E aí, então, eu começo o meu doutorado e existe um método que eles não gostam de chamar de metodologia, sim de método, que está muito presente nas pesquisas em educação no Brasil contemporâneo, né? Que se chama cartografia. Então eu começo super me atirando na cartografia, né? Porque a cartografia tem uma série de características que não vou me dedicar aqui a falar sobre isso, mas é muito inspirada na Sueli Rolnick e no Guattari, que prevêem essa possibilidade de fazer do processo a coisa mais importante, não o resultado final. De fazer com que a gente trace mapas e desses mapas a gente não olhe só para os pontos extensivos, ou seja, para as coisas que acontecem, para os lugares que eu vou visitar ou pesquisar, né? E sim para aquilo que acontece também no atravessamento entre pesquisador e pessoas com quem ele conversa, no atravessamento de subjetividade, disso tudo que está envolvido quando a gente faz pesquisa. E a cartografia, ela tem muito bate muito nesse ponto também. Cada pesquisador tem que achar o seu modo de fazer a sua pesquisa de acordo com o que o tema pede, né? Então, o que o teu tema pede, né? O que grita do teu tema? E só tu, pesquisador, que está ali totalmente metido na coisa, na matéria que tu está pesquisando, é que pode enxergar isso, né? Então, eu parto da cartografia, estudo muito cartografia, leio várias cartografias, né? Outras teses cartográficas, e aí vou encontrar um lugar confortável para minha pesquisa misturando essa cartografia com o cinema e misturando muito com a experiência e a teoria que traz a Agnès Varda, cineasta belga, né, radicada na França, já falecida, maravilhosa, que nos deixou uma obra incrível e que se diz cine-escritora, né? Para a Agnès Varda, ela filma como se escreve. E ela tem todo um modo realmente diferente
de fazer com que as coisas se costurem nos filmes dela, né? Se a gente for levar para Deleuze, ela é uma baita matéria para a gente estudar a imagem em tempo. E aí eu brinquei com o inverso da experiência da Varda, né? Eu digo na tese, se a Varda filma como escreve, eu vou tentar nesta tese escrever como se eu estivesse filmando. Então eu faço uma tese que pisa todo o tempo no cinema, né? Porque me interessava bastante a experiência das salas localizadas em universidade pública, mas me interessava sobretudo a experiência com o filme brasileiro, né? Me interessava sobretudo essa possibilidade de estar junto com outras pessoas num encontro numa sala pública, gratuita, dentro de uma universidade, para assistir o filme brasileiro. Então o filme brasileiro é matéria da minha tese a todo tempo, né? Eu crio personagens ao longo da tese, todas as personagens se chamam e são inspiradas em mulheres personagens de filme brasileiro, né? Então tem a Val, do Que Horas Ela Volta, tem a do Aquários, a Sônia Braga, esqueci o nome da personagem do Aquários, tem a do Temporada, que a Grace passou. Então todas as personagens da tese são mulheres e são inspiradas no cinema brasileiro. Então, como era muito cinema, tudo era cinema, era sala de cinema, era filme brasileiro, a Cine Escrita caiu como uma luva e eu faço realmente uma tese muito imagética, muito visual. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, essas imagens, são retiradas da tese, né? A tese é toda muito cheia de imagens e cheia de experiência, tudo isso é da tese. Então esse era o método, né? Partiu da cartografia, chegou na Cine Escrita e anuncio, então, inclusive o nome da minha tese é Cine Escrita. E aí eu acho que toda cartografia ela parte de um mapa, toda pesquisa ela tem que ter um locus, e aí o meu locus então era o mapa do Brasil, e aí eu cartografei as salas universitárias. Então eu volto a dizer que não eram cineclubes, existem cineclubes em quase todas as universidades do Brasil, e o que me interessava então eram salas de cinema com mais periodicidade. E aí eu acabo usando um projeto que tem da RNP, que se chama Cinemas em Rede, que conecta essas salas para ser o meu critério de seleção dessas salas aqui. Então aí está o mapa, eu fiz uma pesquisa de campo, em que eu fiquei no mínimo uma semana em cada cidade dessas, para vivenciar essas salas, conhecer as pessoas, assistir muito filme brasileiro nessas salas. E aí, essas salas não exibem só filme brasileiro, né? É importante dizer, não, né? Vocês têm aí em Porto Alegre a Sala Redenção, que é uma maravilha, a Sala Redenção na URGS, e a Sala Redenção é um exemplo, né, de curadoria, né? Um brilho de curadoria que passa tudo que é tipo de filme, de todas as cinematografias, de todas as épocas, não é só lançamento, não é só filme brasileiro, mas a minha hipótese, que foi comprovada na minha pesquisa de campo, é de que as salas universitárias dão mais espaço ao filme brasileiro que as salas comerciais. Então tá aí, esse é o locus, né? Vai de Pelotas, na nossa sala aqui, no Cine UFPEL, Sala Redenção, Cinusp, Cine Arte UF no Rio, Cine Metrópolis em Vitória, Cine Vila Rica em Ouro Preto, Cine UFG em Goiânia, a Sala de Arte da UFBA em Salvador e o Cine Aruana em João Pessoa. Uma ressalva ali para de Salvador, que é a única parceria público-privada, e adivinhem vocês, é a que menos exibe filme brasileiro. Mas tá, isso é um papo para uma outra conversa. Aí, o que era então o meu desejo? Meu desejo era despertar num texto fabulado, né, fabulativo, com cenas. Eu crio muitas cenas de cada uma dessas salas que eu visito, eu crio cenas. Todas as cenas com os personagens, então cada sala tem uma personagem inspirada no cinema brasileiro. E aí a ideia era investigar ou dar conta ou valorizar as potencialidades desse espaço, né? E aí eu começo a traçar o que é comum entre todas essas salas e o que não é comum, porque também tem muitas particularidades de cada cidade, de cada universidade, de cada espaço, elas são muito diferentes entre si. Basta ver aqui o Cine UFPEL, que é uma sala extremamente artesanal, só funciona com estudantes, muitos deles estão aqui, né, que foram bolsistas ou voluntários do Cine UFPEL, e basta ver a do Rio, por exemplo, Cine Arte UF, não sei quem conhece, mas é uma sala de excelência, com funcionários, é uma das melhores projeções do Brasil, com uma qualidade técnica impecável. Então, há muita diferença nesse meu locus, né, era uma certa dificuldade dar conta disso, mas o que me interessava era essa experiência possível com o filme brasileiro. Essa experiência possível não só para quem está sentado na plateia vendo esses filmes, discutindo depois, porque
quase sempre havia debate, né, nessas sessões, mas, sobretudo, para estudantes de cinema, porque vejam vocês, né, pensem comigo, se a gente tem essa problemática do cinema brasileiro, que é histórica, como já dizia Bernardet, de que o marco do nascimento do cinema brasileiro não é uma exibição, e sim a feitura de um filme que a gente nem sabe se foi ou não exibido, né? Então, a valorização da distribuição e da exibição no Brasil, ela é muito rasa. Tanto que os cursos de cinema do Brasil, a maioria não tem disciplinas de distribuição e exibição, são todos focados em produção. Então, um curso de cinema que tem a possibilidade de ter uma sala e que permite ao estudante trabalhar nessa sala, ver os seus próprios filmes numa experiência de sala escura, receber pessoas para sessões de filme brasileiro, organizar sessões de filme brasileiro, entender desses mecanismos do mercado de distribuição e exibição do filme brasileiro, isso pode ir aos poucos alargando esse pensamento, né? Que é um pensamento extremamente, historicamente complicado em termos de relação público-obra, em termos de relação de distribuição. Basta ver as políticas públicas do audiovisual. Tudo bem que hoje em dia a gente não pode nem falar de política pública para o audiovisual, que estamos, né, num momento, atravessando um momento terrível, mas as políticas públicas, se a gente for pensar FSA, é menos de 1%, lá ser 10%, menos de 10%, o que é de montante para a distribuição e exibição, né? A grande quantidade do investimento, das pesquisas, é em produção, em realização de filmes. Então a minha vontade era estudar isso, era pensar assim, o que pode uma sala de cinema dentro de uma universidade pública? E a grande coisa é, né? Pode muito quando não tem fim lucrativo. Então eu acho que a minha tese também é um pontinho ali, e eu dialogo bastante com o Didi Huberman, que vem falar dos vagalumes, que vem falar de devolução, né? E aí ele vem falar que existe um sopro de possibilidade de agir com muito mais liberdade quando a gente está livre da lucratividade. Isso é fato, né? Eu parei, quando eu comecei a fazer doutorado, eu parei de criticar a sala de cinema do shopping, porque eu era muito crítica, né? E eu fiz muitas entrevistas com os gerentes das salas de shopping. E todos me diziam, assim, a lista de custos que eles têm de pagar contas, né? Aluguel de shopping center, funcionário, limpeza, internet, manutenção de equipamentos, a própria questão de 50% da bilheteria que fica com filme. Então, assim, muitas das salas ganham mesmo lucro com a Bombonier, vendendo pipoca, balinha e refrigerante, né? Então quando a gente se dá conta da possibilidade de ter um dispositivo de exibição de filmes dentro de uma universidade que já tem quase toda essa estrutura paga pela máquina pública, porque a gente tem funcionários, a gente tem uma sala, a gente tem limpeza, a gente tem internet, tem luz, a gente pensa nessa potencialidade de dar um passo à frente, né? E poder sim passar filmes que não tenham um retorno financeiro garantido, né? Então essa é uma das possibilidades das salas universitárias, entre outras. E aí, eu joguei com várias imagens na tese, né? A tese, como eu falo, ela é muito cinematográfica. E uma das imagens que eu jogo é brincando com a ideia de quinquilharia, uma coisa bem brasileira, né? Assim como a tese é muito cinema, a tese é muito Brasil. E aí eu fiz doutorado sanduíche no Rio e fiquei 6 meses morando no Rio de Janeiro estudando na UF, com o professor César Milhorim, que é um dos grandes pesquisadores do cinema e educação. E aí eu ia muito numa feira que se chama Lixo Atômico, né? Que é a feira da Praça 15, que eles vendem tudo que é tipo de coisa que vocês imaginam. E aí eles montam uns panos assim coloridos no chão e eles botam ali para vender. Então eu trago algumas imagens na tese, eu trouxe essa aí para vocês, só para vocês verem. Tem de sapato a óculos, a câmera, controle remoto, a fita cassete. Então é uma série de quinquilharias. E o que faz a gente se interessar é a forma que eles organizam, que para mim isso é tão legal. Então eu relacionei essa organização desse tecido mambembe com curadoria de salas universitárias. E eu relacionei o filme brasileiro com quinquilharia, porque ao mesmo tempo que essas coisas elas são tidas como restos na sociedade, né? Porque isso aí ninguém mais quer, as pessoas têm o costume de comprar coisas novas no shopping center. Eu relaciono o filme brasileiro um pouco com quinquilharia, como se fosse os restos, né? E aí baseada no Didi Huberman, que diz que resto é tudo aquilo que não passa na televisão, né? Quando ele vem falar da arte não hegemônica, né? Da ideia dele de vagalume. Então, a ideia de um filme brasileiro que dentro do próprio país não é visto como um objeto pelo qual eu pago
né? Porque as pessoas, eu ouço, não sei vocês, mas eu ouço até hoje, pagar ingresso para ver filme brasileiro? Ah, não, eu pago ingresso para ver um filme que vale a pena ver no telão. O cinema brasileiro eu baixo e vejo em casa. As pessoas dizem isso, né? Muitos alunos entram na faculdade de cinema com esse pensamento e com um repertório colonizado incrivelmente forte. Então, eu brinco com essa imagem de quinquilharia. E aí, massa, fechou todas, porque essa é a última imagem. E aí, eu acho que outra coisa legal de uma pesquisa é assim, ó, foco, né? Porque a gente começa a abrir, aí a gente começa a gostar, ou a gente começa a descobrir não, a palavra descobrir é horrível, como se a gente estivesse tirando, né? A palavra é realmente se encantar com o nosso tema. E aí a gente começa a jogar para tudo que é lado. Então tem uma hora que alguém tem que puxar a gente, né? E tem que dizer, não, peraí, foco. E aí eu acho que outra imagem que eu crio da minha tese é a ideia de costura. Então toda tese tem uma brincadeira com costura, tanto que não sei se vocês repararam ali naquele mapa, é uns botãozinhos, né? Os pontos são botões de costura, então todo tempo é a costura. E a personagem principal que faz o link entre todas as salas é uma costureira, então a ideia de costura era muito forte na minha tese. Então eu brinco com nós. Como é uma costura que eu faço, eu tenho um emaranhado, né? Esse emaranhado que mistura filme brasileiro, experiência, anti-hegemonia, mulher, fora do eixo, salas em universidades públicas, universidade pública, tudo isso era um emaranhado. E eu precisava destacar 3 nós, assim, né? 3 foi um número que eu descobri, cada pesquisador vai descobrir o seu. Para mim, mais que 3 não ia dar conta, né? De eu conseguir finalizar. Então, foi 3 nós, assim, ou seja, eu traço na minha cartografia uma paisagem afetiva dessas salas universitárias, dessas salas de cinema localizadas nas universidades públicas, e essa paisagem afetiva é baseada em 3 nós, né? Esses 3 nós têm um método, né? Eu mapeei cada sala, de cada sala eu fui elencando os pontos de maior reincidência, de maior repetição, foi os pontos que eu falei mais na tese, que são esses 3 pontos. Então, esses 3 pontos são a curadoria do afeto, a experiência do estar junto e a micropolítica do experimentar. E eu acabei a tese exatamente no fim da pré-pandemia, né? Porque eu termino a tese em março de 2020. E aí, meio de março, estoura a pandemia. Então, eu pude falar muito do estar junto, eu pude visitar essas salas e fazer uma pesquisa de campo muito aglomerada, né? Então, foi num momento, né, propício a isso. Então, os 3 pontos, só para fechar, então, era a curadoria do afeto. Aí eu vou lá no Spinoza, para depois chegar no Deleuze, para chegar no Safatli, para falar sobre afeto, né? O que nos afeta? Afeto não no senso comum, obviamente, de carinho, né? Não é esse afeto que a tese fala. A tese fala de um afeto lá do Spinoza, que é a nossa capacidade de ser ou não afetado, né? E quando tu vê, e quando tu exibe filme brasileiro para uma criança que nem sabia o que era cinema brasileiro, tu vê a elasticidade que é possível fazer com uma formação de público. A capacidade que as pessoas têm quando é mostrado a elas algo além do que a mídia hegemônica oferece, né? Então a curadoria do afeto é aquela curadoria que vai lá na Rounick, que é uma curadoria que cria, que é uma curadoria que tem uma ética diferente do lucro, né? Então isso era um ponto da tese. O segundo ponto era essa possibilidade de, num mundo cada vez mais individualizado, agora então com o Covid, em que o streaming virou algo que veio para ficar, obviamente, né? Nem sabemos o que vai acontecer com as nossas salas quando a gente voltar a operar, mas eu ainda espero que vá ter sim pessoas que vão preferir ver filmes juntos, numa sala escura, com alta qualidade, com um ambiente para isso, mas essa experiência de dentro de uma universidade poder não só estar junto com outras pessoas diferentes de você, como poder dialogar sobre esses filmes no final da sessão, e como poder estar junto com pessoas que não são do teu nicho, porque quando tu vai ver um filme da Disney ou da Pixar, ou um filme hollywoodiano de um super-herói, normalmente tu vai encontrar as pessoas que já gostam daquilo. Numa sala universitária, às vezes as pessoas nem sabem que filme vai passar e elas são habituês daquele espaço. Às vezes é uma pessoa que está passando ali, de graça, e entra. Às vezes são estudantes de cursos totalmente diferentes de uma universidade. E é essa mistura que para mim tem uma potência muito grande, assim, né, de abertura à experiência. E a última coisa, então, aí eu voltava para a extensão, eu voltava para a educação,
é essa micropolítica, baseada em Guattari, né? Do experimentar. É micro porque é um circuito pequeno em termos de Brasil, né? É micro por quê? Porque são poucas pessoas que estão ali realmente ativamente nessas salas. É micro por quê? Porque é o contrário do macro, né? O macro é aquilo que é as leis, o que é o comercial, é o que é estabelecido. O micro é o que acontece nessas zonas de vazamento, nessas possibilidades de dar vazão a tudo aquilo que não está no padrão, né? Fugir desses padrões aí que a sociedade nos impõe. Então, a micropolítica do experimentar como estudantes de cinema que botam realmente a mão na massa. Eu vi que tem vários ex-alunos, um deles é o Maurício Vassalli, que é agora doutorando da PUC, e o Maurício foi, acho que 3 anos dos 4 que ele ficou no curso, ele estava ativamente no Cinefupel, e ele pode contar aqui para vocês que ele realmente fazia de tudo, né? Ele tinha total autonomia para decidir o filme, para falar com as distribuidoras, para receber o público na frente da sessão. Então, a possibilidade que os estudantes têm de estarem num outro modo, que não é o da sala de aula, sentados recebendo o conteúdo. Eles estão lá ativamente trabalhando por aquilo que é um grande problema histórico do Brasil, que é a distribuição e exibição de filmes brasileiros para a comunidade. Então, esses eram os meus 3 nós, e eu espero que não tenha passado dos 25 minutos. E eu estou aberta para depois a gente seguir o papo, e agora louca para ouvir a Sônia. Muito obrigada. Passou, não, foste super pontual nesse tempo maravilhoso, foi realmente ótimo. E vou, então, apresentar a professora Sônia Montanho, e depois nós faremos o nosso debate. Aliás, tá, já vou aqui deixar dito para o nosso público que vocês podem ir fazendo questões também, se quiserem depois colocar. Não sei se o pessoal pode pôr ali no chat algumas questões que queiram, depois a gente também pode ler, ou depois abrir o microfone e fazer as perguntas diretamente para os professores, mas daí a gente vai se organizando. Bom, então vamos para a apresentação da professora Sônia Montanho. Então, ela é professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, e também nos cursos de graduação de comunicação da universidade. É doutora e mestre em Ciências da Comunicação também na Unicinos, e membro do grupo de pesquisa Audiovisualidades e Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design, e lidera o projeto de pesquisa aplicada e transdisciplinar Verosório Rotas que contam histórias 2021-2024. Tem experiências nas áreas de audiovisual em rede, som e escuta no audiovisual, comunicação e mídias urbanas. E Sônia também foi minha colega há bastante tempo, né, enquanto eu fui professora da Unicinos, e foi assim excelente ter ela aqui agora para a gente também poder ouvir. Já participamos juntas também de algumas bancas, alguns debates, e é sempre um prazer tê-la de novo na nossa convivência. Então, o título da palestra da Sônia, da audiovisualização da cultura às cidades audiovisuais, em que ela vai, então, falar deste projeto que está desenvolvendo agora. Te passo a palavra, Sônia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Miriam. Obrigada, Daniel, que me fez chegar o convite. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui nesta segunda gela. Gostei muito de toda esse trabalho em conjunto, colaborativo entre as 3 universidades. Um prazer ter ouvido também a Elisa, um prazer enorme ter ouvido a Cíntia com essa pesquisa sensacional. Parabéns, Cíntia. Muito interessante, extremamente interessante e criativa. Eu vou um pouquinho fazer um percurso também cartográfico, que diz respeito um pouco a como me fui construindo como pesquisadora no programa de pós-graduação.
desde que fiz a minha pesquisa de doutorado até o momento atual. E vou aproveitar, vou subir na carona dessa belíssima homenagem que a Cíntia fez, e também gostaria de lembrar aqui a nosso querido Alexandre, que, na verdade, o nosso grupo de pesquisa, audiovisualidade, tecnocultura, comunicação, memória e design, o TECAB, ele é posterior ao GEPAB, um grupo de pesquisa em audiovisualidades, que era integrado pela própria Miriam, pelo Alexandre, pela Nícia, pela Susana Kilp. Então, enfim, eu acho que não tem nenhum estudante e estudioso de comunicação audiovisual que não, e de comunicação em geral, que não tenha uma experiência muito enriquecedora de um contato com Alexandre. Então, foi uma figura incrível, e também quero dedicar aproveitando essa iniciativa, esta minha fala a ele. Eu vou começar, então, por aquilo que mais me motivou a iniciar minha pesquisa, que foi sempre uma certa preocupação com o audiovisual. Sempre gostei muito de cinema, de televisão, ao contrário da Cíntia e de muitos de vocês, eu nunca produzi audiovisual, mas sempre me interessei muito pelo lado da pesquisa, da desconstrução, daquilo que Benjamin pensa como metáfora da cidade, como algo construído a partir do princípio de montagem. Então, puxar o fiozinho e desmontar essa montagem sempre foi uma paixão que foi me encantando ao longo do tempo. E na tese de doutorado, especificamente, eu queria me debruçar muito sobre uma compreensão dos rumos que vai tomando o audiovisual contemporâneo. E comecei a chamar o audiovisual de um modo bastante genérico, mas acabou se tornando depois um conceito bem específico, diferente do vídeo, na minha tese. Para estudar o audiovisual, comecei a perceber que ele passa, e passava na época, muito pelas plataformas de vídeo. É difícil não encontrar, ou quando a gente quer encontrar algum vídeo, ou se ficou alguma gravação de alguma coisa, não ir ao YouTube ou à plataforma de vídeo de cada época. E na minha tese de doutorado, eu me debrucei sobre o YouTube e sobre o Justin TV, que hoje não existe mais como plataforma, que era uma plataforma de transmissão ao vivo. E ao ir me aproximando desses materiais, dos usos, das apropriações, das interfaces, das maneiras de construir a interface, de como a interface nos programa para andar de determinadas formas, ao perceber uma certa reinvenção do vídeo, ressignificação enquanto a um vídeo que nunca termina, que sempre tem vídeos relacionados, que sempre tem algum link, algum botão, algum espaço para comentar, ou seja, ele está interfaceado de um modo a ser, de alguma maneira, usado, tocado, compartilhado, a fazer alguma coisa em cima dele, e não tão apoiado no valor de exibição, e mais no valor de uso. Uma das questões que me chamaram muito a atenção, dentre as várias, e que depois retomei já como pesquisadora, foi a presença de audiovisual não produzido pelas mídias, mas tornado midiático ao passar pelas plataformas de vídeo. Então, desde materiais produzidos pela medicina nuclear, ou ecografias do bebê, ou imagens produzidas por satélites para controlar o tipo de água que tem em Marte, ou pela medicina para ajudar a reabilitação de alguns doentes, ou no esporte para aprimorar o movimento do atleta em hiper, mega câmera lenta. Ou seja,
ao mesmo tempo que passava pelas plataformas de vídeo, o audiovisual não produzido por mídias, ele se tornava midiático ali porque ele entrava em uma interface específica, tinha um espaço para comentar, era dado um espaço com um título, ele era inserido em um canal, e todas essas denominações estão dizendo alguma coisa e estão mostrando uma remixabilidade profunda de várias outras mídias audiovisuais, e ao ser tornados midiáticos aí, há uma reinvenção, ressignificação de um vídeo que foi produzido em outro âmbito. Isso me começou a chamar muito a atenção, e até o final da tese eu comecei a chamar essa questão como uma tendência, no sentido bem bergsoniano, algo virtual que se atualiza de diversas formas, uma tendência para a audiovisualização da cultura, ou seja, nunca se produziu tanto vídeo como nos últimos anos, só se contamos, por exemplo, o vídeo produzido no âmbito da segurança, das câmeras que estão por aí, nas rodovias, nas escolas, nas praças, já encontramos quantidades audiovisuais enormes. Então, uma cultura que se expressa audiovisualmente, que se sente segura com a câmera, que olha para si própria com a mega câmera lenta para entender seus movimentos, que inclui até um árbitro que acaba sendo um vídeo e que seria, em certa forma, um juiz, um árbitro mais certeiro, porque é audiovisual. Ou seja, que tipo de cultura, ou tecnocultura é essa que tem o audiovisual no seu centro e que se expressa audiovisualmente, com imagens, com sons, seu cotidiano está atravessado, bem em cerne, por câmeras dos mais diversos tipos e por práticas e formas de usar essas câmeras, de compartilhar essas imagens muito específicas. Então, esse fenômeno de audiovisualização da cultura, ele se tornou para mim muito interessante de ser acompanhado. E ao ir acompanhando e pensando ele, também fui vendo experiências de vídeo que estão inscritas em âmbitos dos mais diversos. Como estou de tempo, Miriam, que aqui me parou, botei o meu marcador e parou. Não, mas tu está bem, tu ainda tem, tu está em 10 minutos, pode deixar que eu te aviso. Vou acelerar um pouquinho, então. Então, aí fuimos cartografando com meu bolsista de iniciação científica e alguns orientandos, outras formas do vídeo ser ressignificado, por exemplo, práticas médicas que usam realidade aumentada para curar fobias, onde é muito curioso ver como essas imagens que estão ali, essa aranha que vai bem devagar, se aproximando da mão do paciente, com uma trilha sonora bem de suspense, ela resgata imaginários do cinema dos mais diversos. Então, ao mesmo tempo em que é um vídeo que sai do seu âmbito e é usado para outras finalidades, ele convoca em si mesmo uma série de imaginários sonoros e visuais do cinema, da televisão, às vezes, e do campo audiovisual como um todo. Então, esse caminho foi indo por essas trilhas até chegarmos a este tempo de pandemia em que se juntaram cartograficamente vários desafios para continuar a pesquisa. O primeiro, a questão de ter que estar em casa e, de alguma maneira, ter a própria cidade como uma delimitação mais específica. O segundo,
uma certa cobrança muito justa da sociedade, de alguma maneira, direta ou indireta, em pensar que impacto social a pesquisa, especificamente em comunicação, especificamente em audiovisual, tem para a sociedade. Então, essas duas questões, e mais uma terceira, que era a necessidade de diálogo interno com as outras áreas de conhecimento, eram três questões que me afetavam, e no sentido dos afetos que até a Cíntia trazia anteriormente, me afetavam profundamente. Quando eu comecei a prestar mais atenção em esta territorialidade, que é o lugar onde a gente vive, o lugar onde a gente, de alguma maneira, ficou confinado quase 2 anos e está ainda nela, comecei a perceber que eu moro em Osório, é uma cidade de pequeno porte, um pouco menos de 50.000 habitantes, e que a percepção que se tem da cidade, ela é muito diversa e, às vezes, muito inexistente, está muito ligada à memória hábito, uma memória que acaba se cegando, não vendo o que tem à sua frente. E eu sempre trabalhei muito em relação ao conceito de mídia no sentido muito macluanino e benjaminiano, de como a mídia sempre ajuda a abrir a percepção, a mudar, a interromper, a estender a percepção e fazer que aquele hábito que a gente tem muitas vezes em relação a algo, e quando estamos habituados não enxergamos aquilo, possa incluir alguma mídia que altere de alguma forma essa percepção e nos desconstrua para perceber. Porque se tem algo que de fato as mídias fazem treinar nossa percepção para ver de determinadas formas e para cegar-nos de determinadas outras formas. Nesse sentido, comecei a pensar esta cidade, a descobrir eu mesma coisas que ela tinha que eu nunca tinha reparado. Uma biodiversidade enorme. Eu moro em um lugar muito próximo de uma lagoa, onde comecei a reparar sonoramente a diversidade de pássaros, as cores diversas, os cenários, sem sair muito de casa, mas que estavam aí ao redor. Comecei nas aulas, assim, reparar que os meus alunos da própria cidade de Osório não desconheciam muito, tinha muita percepção dessa cidade como uma cidade de passagem para ir para a praia ou para aquilo que realmente importa, e essa percepção como uma cidade de passagem, uma cidade que em si ela não tem muita coisa além de nos permitir chegar a outro lado, era muito forte aqui, até porque era uma época eleitoral e nos discursos dos candidatos, etc., fui percebendo cada vez mais essa questão. E nessa junção das diversas questões que afetavam profundamente e da preocupação por toda essa dimensão da audiovisualização da cultura, foi surgindo a possibilidade de este lugar aqui, ele tem um potencial de pesquisa, não somente para o audiovisual e para a comunicação, sino multidisciplinar, para que aquilo que não está sendo percebido venha a um primeiro plano e, através de dispositivos de videomapping, de realidade aumentada, de passeios sonoros, esta cidade se torne outra coisa para seus habitantes e para aqueles que a visitam. E dessa forma surgiram primeiras conversas com 6 outros PPGs de design, de computação, de história, de arquitetura, da comunicação, me faltam 2, geologia e biologia. E fomos
meio que colocando em comum saberes. Nós fechamos mais uma live, mais um... Isso seria uma invasão? Estão ouvindo esse som? Sim, continua. Tá. Então, essa troca e reunião de saberes articulados pela comunicação também nos levou a refletir sobre o papel articulador que o campo da comunicação tem em relação aos outros saberes. E, dessa maneira, também entramos em contato com o poder público, com vários setores da sociedade, e se foi formando um conjunto de atores sociais que estão colaborando neste momento para a criação de um grande banco de dados dessa riqueza da cidade, de poder destacar essa riqueza de biodiversidade, geodiversidade, de patrimônio histórico que foi em grande forma perdido, de alguma maneira, aqui na cidade, e que a arquitetura, a história, a biologia e a geologia têm um grande papel ali, para que a comunicação possa, de alguma maneira, com dispositivos diferentes, criar rotas, formas de andar no território, onde a cidade passa a ser a tela, onde vemos esse audiovisual. Onde a lagoa, Osório tem 23 lagoas, passa a ser o lugar onde ficcionalizamos, olhando para a lagoa e entendendo quais são os tipos de vida que habitam ali, e qual o lugar desses tipos de vida milenares para o ecossistema como um todo. Esses modos em que o audiovisual, por exemplo, pode tornar a cidade altamente sustentável, com uma consciência ambiental muito grande, e de uma forma sempre lúdica, é um pouco a proposta que estamos construindo neste momento em esse projeto que chamamos de Ver Osório, rotas que contam histórias, e que, na verdade, é um primeiro projeto para a criação de um protótipo para pensar essa relação entre mídias audiovisuais e cidades, enquanto a transformação da percepção e resgate daquilo de melhor que uma cidade tem para seus habitantes e para os que estão fora desse território. Então, a ideia é que esse território se torne um lugar de andar e de ver muitas temporalidades, por exemplo, com um determinado aplicativo que, olhando desde o Morro da Borússia, que é um lugar aqui clássico, se possa ver a cidade como é agora, como foi há 50 anos atrás, e como poderia ser em um futuro. Então, trazer várias temporalidades para essa percepção é uma das questões que vai, sem dúvida, alterar o modo como se vê, se vive, se vivencia a cidade, mas também se torna uma forma lúdica de aprender sobre o passado, de aprender sobre a biodiversidade e sobre uma série de questões para além do audiovisual. Ainda nesse movimento todo, a nossa pesquisa tem um papel importante de ver como o audiovisual passa nesse projeto a transformar esses modos de percepção através de que processos. De forma geral, mais ou menos, seria isso o momento atual e o modo como foi se ampliando, foi se problematizando o vídeo de maneiras bem diferentes até chegar a pensá-lo com uma grande contribuição para reinventar uma cidade. A gente tem um videozinho curto que apresenta um pouco essas 4 rotas e o projeto nos seus inícios. Não atualizamos ainda essa questão, mas eu vou ver se consigo compartilhar aqui, para vocês verem, e assim encerro minha fala. Está aparecendo? Sim? Agora tá. Com som? Sem som. Não. Agora Sem tem som? som. Agora está com som. Programa de pós-graduação em comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos,
em parceria com a Prefeitura do município de Osório, no Rio Grande do Sul. O projeto reúne 7 áreas de pesquisa: a comunicação, computação, design, biologia, geologia, história e arquitetura. A pesquisa atua no projeto junto com os cursos de graduação e atividades extensionistas. Ver Osório surge da necessidade de valorizar uma cidade rica em patrimônio histórico-cultural e em patrimônio natural ainda pouco valorizado dentro e fora da cidade. O ato de ver não é um ato natural, e sim cultural e educacional. Aprendemos a ver, perceber com todos os sentidos a riqueza de uma cidade que ainda não percebemos em sua real dimensão. O território conta com um espaço urbano, espaço rural em 23 lagoas, a Serra Osoriense e 2 praias, Atlântida Sul e Mariápolis. O município se encontra a 100 quilômetros de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, com uma população de quase 50 mil habitantes. O projeto Ver Osório, Rotas que Contam Histórias, pretende reunir e desenvolver múltiplos conhecimentos, repensando a cidade para se tornar visível de uma nova forma, tanto para moradores como para os que não moram nesse território. A proposta leva a construir 4 grandes rotas que contam histórias e que traduzem a pesquisa sobre a região em travessias lúdicas de ver, ouvir, interagir, aprender, se transformar. Percorrendo-as de ônibus turístico, de carro, bicicleta ou a pé, a travessia permite saber mais sobre a cidade, sua história, seus moradores e sua riqueza histórica e natural. Conhecida como Cidade dos Bons Ventos, Osório tem o 3º maior parque eólico do mundo. A relação da cidade com o vento se dá de muitas maneiras e será convertida em travessia na primeira rota, a Rota dos Bons Ventos. Ela acontece entre percursos e experiências, do parque eólico, as formas caseiras de produzir energia, passando pelo aeroclube, as rampas de voo livre e os espaços lúdicos de soltar pipa. O vento tem a ver com liberdade, com histórias, com lendas, com trabalho e com lazer, com imersão na natureza e com energias limpas e relações amigáveis entre os diversos habitantes do ecossistema. Conhecida também como Cidade das Lagoas, a 2ª rota proposta é a Rota das Águas. Ela passa pelas cascatas dos morros das 23 lagoas, chegando ao mar das praias. Há moradores milenares nas lagoas, nos rios e nos mares das rotas, as iniciativas comerciais que nelas se encontram e as que ainda serão criadas relacionadas aos temas. Ver Osório, Rotas que Contam Histórias, é uma experiência de mergulho numa cidade para descobrir sua história, o potencial de sustentabilidade que temos nela, para aprender com e na cidade, para fomentar o desenvolvimento, o turismo, a pertença e a autoestima de um município. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Nossa, nós que super agradecemos, muito legal também esse teu projeto aí. Enfim, aliás, não só teu, né? De uma equipe. Fiquei assim, deslumbrada também com isso. Vamos, então, abrir para uma sessão aqui de debate, tá? Nós temos em torno de uns 30 e poucos minutos para a gente poder conversar e, enfim, trazer questões para as 2 professoras. Eu vi que a Cíntia não, desculpe, a Kelly já colocou aqui uma questão para a Cíntia, né? Mas não sei se mais gente depois também vai querer fazer. Eu acho que tem aquele recurso de levantar a mãozinha, daí vocês também podem fazer isso para a gente poder organizar aqui a mediação, né? Mas eu primeiro gostaria até de fazer algumas comentários, né, sobre as 2 apresentações da Cíntia. Achei muito legal essa tua proposta de tese, né? E fiquei pensando, gente, ainda bem que tu terminou quando começou a pandemia, porque senão como viajar, como fazer essa peregrinação pelas salas e conhecer os lugares e poder vivenciá-los, ver
respectivas formas de ser das salas, né, de cinema universitário. Eu achei isso muito interessante mesmo, porque cada uma é uma experiência, né? Cada uma é uma experiência. Então, e se fosse agora, eu fico vendo pelos trabalhos que a gente está fazendo, alguns que a gente tinha planejado, saídas planejado, né? Algumas atividades e que não podem ser feitas. Então, realmente, a tua tese, ela chegou, né, ao seu fim ali no momento que era o momento adequado para que pudesse ser feito todo esse trabalho que também foi uma cartografia, né? Não só de levantar as salas, mas de conhecer as salas e de fazer toda esta todo esse material aí que tu produziste sobre elas. E eu adorei também quando tu dizes que as salas, elas funcionam, né, como um dispositivo. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes parece que as salas de cinema nas universidades estão também abandonadas, né? Mesmo que elas tenham um uso, e eu fiquei aqui pensando na Sala Redenção, que ela já teve uma curadoria de sala mesmo, né? Depois ela passou para uma outra forma de atuação. Hoje ela funciona muito com projetos de extensão, e é interessante porque ela tem públicos diferentes. À tarde tem um público que vai lá, que é um público de pessoas aposentadas, e como é uma atividade gratuita, costumam ir nas salas e participar dos debates, né? Então, é bem interessante. À noite já é um outro público, mais os alunos que estão indo para, ou estão no meio das suas disciplinas. Então, tem todo um tipo de funcionamento da sala Redenção, né? E eu acho que é legal olhar para esses espaços e pensar, afinal de contas, qual é exatamente o papel deles. Porque eu acho que isso se faz pouco, não se pensa muito para que se tem uma sala. Se tem uma sala, legal, né? Então dá para fazer debate, mas eu acho que tu trouxeste aí um outro olhar, uma outra proposta, e quando trazes esta discussão junto com o cinema brasileiro, eu achei isso muito legal, e pensar o cinema como parte de uma quinquilharia. É muito cinema brasileiro, é uma provocação, né? Uma provocação muito legal, mas que às vezes acaba o cinema realmente nesse lugar quase que de um penduricalho em relação às salas maiores, né? Eu sempre conto para os alunos que uma vez eu fui assistir um filme e a pessoa da bilheteria me disse que o filme não estava em cartaz. E eu disse que eu vi que estava, que eu tinha visto o filme. Aí eu fui até a porta lá da pessoa que pegava o bilhete, perguntei para ele se o filme estava lá, voltei na moça da e disse, ela pode me vender, porque sim, o filme está lá em cartaz, ele garantiu para mim que vai ter a sessão. Então, quer dizer, nem sequer quem vendia os bilhetes sabiam exatamente que o filme estava lá, né, numa sala de shopping minúscula. Então, quer dizer, era uma coisa muito maluca. Então, eu gostei desta ideia que tu estás trazendo, né? Eu acho que, de repente, pensar nessa questão como um dado político, né? Como mais uma destas ações políticas que, no final, é preciso ser feita em termos do cinema brasileiro para sobreviver, para ser visto, para ser produzido, né? Mas também para ser visto, para brigar por esses lugares. Então, eu achei interessante, gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso. E da Sônia, assim, eu achei realmente muito legal essa ideia do audiovisual que olha para as cidades e acaba criando novas memórias e novas formas de pertencimento, né? E é engraçado, Osório para mim era uma cidade que praticamente não existia no meu imaginário, no seu lugar quando a gente parava de ônibus para ir para Santa Catarina, quando ia de ônibus, era tudo que tinha Osório para mim. E de repente, nos últimos anos, eu fui conhecendo artistas de Osório, fui conhecendo pessoas que estão muito ligadas a questões da natureza, à universidade,
em Osório, e de repente, nos últimos 10 anos, essa cidade passou a se ressignificar, né? E eu conheci algumas outras cidades que eu pensei o mesmo sobre elas, né? Caramba, tem coisas que acontecem aqui e as pessoas daqui não sabem. Tem uma cidade que fica lá na fronteira com o Uruguai, né? Que não é Livramento, é uma outra cidade, que eu acho muito legal também. E eu pensei, nossa, isso aqui devia ter uma rota aqui, né? E eu acho que quando a gente reconstrói as cidades, rever as coisas pelo olhar do audiovisual, esses espaços ganham um outro significado. Eu acho que aquilo que a gente sempre fala, aquilo que não é visto não é lembrado, né? E muitas vezes aquilo que a gente não vê é quase como se não existisse. Passar a ver, passar a mostrar e mostrar coisas e criar essas rotas que vocês trouxeram aqui, né, que tu trouxeste nesse projeto. Eu achei isso muito legal, como forma de criar realmente pertencimento sobre as cidades. Um projeto que quase que serve como matriz para outros projetos, como o do Porto Alegre, como os das Cidades Imaginadas, né, que é um projeto bem interessante que eu estou, de novo, fazendo parte agora das Cidades Imaginadas digitais, e então a gente está como Porto Alegre Imaginada Digital, aqui coordenado o grupo pela professora Nilda Jacques, pela professora André Iriburi, e aí eu fico vendo o quanto isso também mobiliza essas memórias, esses afetos das pessoas, né? Também gostaria de te ouvir um pouco nisso, e aí, enquanto vocês, passo a palavra para vocês e vou vendo aqui se temos questões. Começo eu? Pode ser, Sônia? Pode ser. Então tá, primeiro eu vou colar aqui no chat para quem quiser 2 links. O link da tese, né, se alguém quiser baixar ela, tá no site da UFPEL. E o link do documentário, porque enquanto eu fazia realmente essa pesquisa de campo, de ficar nesses lugares, eu fui filmando isso, né? E aí acabou que gerei um documentário também sobre o projeto. E, pois é, né? Essa ideia, essa tua experiência muito louca, né? Que nem o que vende ingresso sabia que o nome ou não reconhecia esse filme brasileiro. Então, quando eu fiz o capítulo da curadoria, eu precisei dar conta desse cinema brasileiro. E a primeira coisa que eu digo é que não existe um cinema brasileiro, né? Existem vários cinemas brasileiros. E aí eu não queria usar o codinome cinema brasileiro de arte, nem cinema brasileiro... e aí eu acabei usando cinema brasileiro independente com várias ressalvas, assim, né? Mas era desse cinema que eu estava falando. Então a gente exclui as superproduções brasileiras, principalmente selo Globo Filmes e filmes assim, e sim esse outro filme que não tem realmente espaço, né? Então é bem isso que tu fala, né, Miriam? A gente vive uma situação que parece que já não tem muita saída, porque a programação dos cinemas comerciais, ela não é pensada. São raros os cinemas de shopping que conseguem elaborar uma programação. Eles normalmente seguem uma tabela dos estúdios de Hollywood, que já está totalmente definida quais são os lançamentos a cada semana, quais são os filmes. Então, assim, algumas salas, dependendo, né, vão determinar uma das salas, né, são complexos, para passar filmes que não sejam esses blockbusters, e aí às vezes deixam essa janela para o cinema brasileiro, mas muitas vezes são o filme brasileiro divulgado no momento, e não esse montante que a gente chegou a ter, quase 300 filmes, né, lançados antes da pandemia, em 2019. 2020 tudo mudou e 2021 ainda está diferente, mas eram muitos filmes brasileiros, só longa-metragem. Então há esse excesso de produção e essa pouca possibilidade. Nem os cinéfilos ou cineastas, os próprios cineastas, conseguem ver todos os filmes brasileiros. É muita produção mesmo, né? Então, essa produção, ela poderia estar nesse circuito universitário de N formas, sabe? A gente paralela à tese, eu tenho projetos assim com alguns outros professores de outras universidades do Brasil, como Alfredo Manavi, que já foi inclusive do MINC, quando havia MINC, que é professor do curso de cinema da UFSC, e a gente queria fazer uma parceria entre a Ancine e a Andifes
para realmente ampliar esse circuito universitário. Porque imaginem vocês, se todos os institutos federais ou universidades públicas do Brasil tivessem um dispositivo de exibição, a gente poderia realmente ter um circuito universitário, né? E aí imaginem vocês, se duas coisas deveriam acontecer assim, a partir da minha pesquisa. Que os editais de fomento de realização de filmes colocassem uma nova cláusula de que, depois do período de exploração comercial do filme, que pode ser 5 meses, 6 meses, eles possam estar liberados gratuitamente para esse circuito, né? Que isso é uma grande discussão. E a segunda coisa é a questão da bilheteria. Hoje, se a gente fala assim, aquele filme fez 100 mil ingressos, fez 100 mil espectadores. 100 mil espectadores significa 100 mil ingressos vendidos, porque só contabiliza no público do filme brasileiro aquilo que foi ingresso vendido. Só que os filmes brasileiros são vistos de outras formas, isso não é contabilizado. Então essas salas universitárias ou esses cineclubes com mais força de trabalho deveriam ter de alguma forma um borderô, né, eletrônico para contagem desse público, para que a gente possa fazer com que as sessões gratuitas, alternativas desse outro circuito pudesse contar para ter talvez novos dados da relação público e obra, né? Então acho que isso aí complementa um pouco do que tu estava falando. Depois eu respondo da Kelly, vamos ouvir a Sônia, né? Tá bom. Sim, com certeza essa experiência ela pode ser pensada para toda e qualquer cidade. Aliás, dos primeiros filhos desse projeto é uma disciplina que se chama Cidades Audiovisuais Inteligentes e Sustentáveis, que é oferecida para os PPGs, aliás, aberta para outros PPGs, para vocês também, quem quiser participar, para os PPGs que fazem parte do projeto, e é também uma disciplina de graduação e é um curso de extensão. Existiu só uma experiência até agora, nesse semestre. E ela foi muito interessante, porque a primeira metade do semestre é voltada para cada para produzir conhecimento das várias áreas, para olhar para a própria cidade, mapear a própria cidade, fazer aquela experiência de estranhamento e desacomodar aqueles modos já estabelecidos de ver a cidade, de andar pela cidade. E foi muito, muito importante a experiência que os alunos foram fazendo em suas cidades. A segunda metade do semestre se dedica mais ao litoral norte, à cidade de Osório, e a uma inserção no projeto para 3 saídas a campo, onde se produz uma série de dados desde cada área, contribuindo com o projeto. Então, há como toda uma desconstrução do ver, do enxergar, do ouvir, do escutar, para que essa percepção se abra. E com certeza, isso que tu relatavas, Miriam, de perceber Osório, qualquer outra cidade, como algo que não tem muita coisa para nos dizer, algo que tem... Eu via Osório, antes de morar aqui, como uma rodoviária suja, na que me sento a esperar a conexão com Torres, por exemplo. Então, a cidade é um organismo vivo, que se comunica, que tem sua história, que tem suas formas de se esconder e suas formas de interromper os modos como andamos com ela e nela. Então, com certeza também essas formas, esses caminhos, esses percursos, esse ver e não ver, tem muito a ver com sentidos identitários e com a construção de identidades em um território. E nesta época de globalização, mas que isso é bem além de um clichê, essa época em que muitos de nós moramos numa cidade, trabalhamos em outra e estudamos em outra, ou fazemos um pouco em cada lugar, e de fato estamos muito online com gente de muitas cidades,
a veces os limites, eles operam as fronteiras, mas eles não são percebidos como tal. Então, por isso, essa questão de pensar o ver como uma experiência sempre muito relacionada, e o escutar, muito relacionada à cultura, é um ato cultural. E a gente está percebendo com as próprias pessoas de Osório que estão se integrando ao projeto, essa experiência de revalorizar. O próprio prefeito daqui da cidade me dizia, mas isso, o morro está aí, comigo ele não fala, ele diz essas coisas para ti. Então, que aí veio muito aquele livro do Didi Uberman, de O que vemos e o que nos olha, quando começamos a acabar para que saia uma série de coisas que nos tornam surdos e cegos, e deixamos que as coisas nos olhem também, a nossa percepção muda. E quando buscamos explicitamente dispositivos para fazer isso de uma maneira coletiva, com certeza que isso envolve identidades e envolve a cidade como um todo, que se torna um espaço audiovisual, um espaço fortemente sonoro e fortemente visual, onde tu passa sempre na frente de uma igreja, mas um dia tu levanta e a igreja está derrubando por um videomapping, e te faz pensar em quanta coisa na cidade se derruba para nascer outra, por exemplo. Então, essas experiências são as que estão um pouco em projeto, mas estão muito ligadas também a próprias culturas e subculturas da cidade, dos grupos, de suas identidades. Começamos a descobrir que tem muita gente que já de alguma maneira percebia essa questão e, do ponto de vista da história, do ponto de vista da arquitetura, estava lutando para recuperar tempos perdidos da cidade e colocá-los de novo em cena, que no fundo, um modo de pensar sempre as montagens, ou seja, remontar esta cidade a partir de sequências ou de formas em que ela fale de outro jeito, de outras maneiras, e várias questões importantes possam vir à tona e fazer parte desse novo cenário. Muito legal isso. É Jaguarão o nome da cidade que eu queria falar antes, que é uma cidade que eu acho assim, com uma arquitetura, e as pessoas que moram lá dizem, mas tem certeza que tu está vendo isso por aqui? Eu disse, nossa, no olhar de historiadora, olha isso aqui, eu acho maravilhoso, né? E de repente, para quem mora lá, naturalizou, então a mesma coisa deve ocorrer, né, em muitos lugares. Então é legal o olhar de estrangeiro também, que a gente também tem que desenvolver. Vamos ver. A Cíntia, a Kelly tem uma pergunta para a Cíntia, então, né? Queria ver sua percepção sobre o público das salas estudadas enquanto estive na UFPEL. A sala ainda era muito nova e tinham algumas sessões que conseguiam reunir pessoas da comunidade de Pelotas, mas também tinham muitas sessões predominantemente frequentadas por estudantes. Qual a percepção sobre isso? Então tá, a Kelly é ex-aluna também, formada aqui no primeiro curso que a gente teve, que era cinema e animação, antes de dividir em 2 cursos, né? Maravilhosa, eu uso até hoje, Kelly, o teu tutorial sobre Celtics, mando para os meus alunos até hoje, ainda mais no ensino online, eles adoram. E sobre o público dessas salas, a primeira coisa que a gente percebe quando começa a estudar essa coisa de evento cultural é que a grande maioria dos brasileiros, primeiramente, não se sente autorizado a entrar em alguns espaços, a grande maioria. Então, um teatro no centro das cidades, seja Pelotas, Jaguarão ou Porto Alegre, tem pessoas que realmente não se sentem pertencentes de um lugar, mesmo que seja gratuito. Então, a universidade pública, primeira coisa a ser dita, ainda é elitista. E pessoas que vão frequentar esses espaços ainda são algumas pessoas que já têm um hábito cultural adquirido. Esse é um grande dado do Brasil, assim, é uma tristeza. A segunda questão, lá na UF, por exemplo, eu até escrevi isso numa cena da tese, tinha uma moça que era da segurança da sala da UF.
Ela ficava o dia inteiro na porta, cuidando, a segurança ali, né? Uma mulher. E aí eu conversava com ela, falava que eu fiquei amiga dela, e aí ela me disse, eu moro num bairro do Rio de Janeiro, e só do Rio a Niterói, às vezes tu leva 1 hora, 2 horas, mas ela levava mais 1 hora até o bairro onde ela morava, né? Na zona norte do Rio. Então, ela disse, eu não tenho nem tempo para ver filme e nem condições de pensar em ver filme. Eu trabalho aqui há 10 anos e nunca entrei nessa sala, nem conheço essa sala, nem sei o que acontece aí dentro. Então, a desigualdade social, em termos de público, é muito triste no Brasil. Então, esse é o primeiro dado, né? O segundo dado é, muitas das salas que eu estudei, elas estão localizadas em locais afastados dos centros das cidades. Então, um grande exemplo é a USP. O Sinusp, que é uma sala também de bastante tradição, começa no movimento cineclubista, é uma sala fortíssima, é uma sala que tem um trânsito de diretores e realizadores do cinema brasileiro muito alto, então sempre tem lá os realizadores exibindo seus filmes, o que é muito legal para os estudantes. Ela é localizada na cidade universitária da USP, que é extremamente distante, né? Ainda assim, havia pessoas da comunidade que iam até o campus da USP só para ver filme. Havia, né? Mas a sala de cinema da USP é localizada no mesmo prédio da habitação universitária, né? Da moradia universitária. Então, na USP, havia alunos de chinelo, às vezes até de pijama, levavam almofadas e se sentavam no chão. Era um outro uso do espaço. Então, cada uma dessas salas, Kelly, elas têm alguma, particularidade específica. Na Bahia, a sala da UF, a Bahia talvez seja a Salvador seja uma das cidades de maior desigualdade social gritante, né? Então, realmente, as pessoas não frequentam espaços culturais, as pessoas de baixa renda na Bahia. Então, era um público, como era uma sala que cobrava ingresso, uma sala público-privada, era um público de senhoras aposentadas que só queriam ver filme francês e tinham o maior preconceito com o cinema brasileiro, né? E estudantes da UFBA me falavam, eu não tenho dinheiro para pagar a sala aqui da UFBA. Eles sentavam no café, a sala tem um café, eles sentavam no café, mas nem consumiam no café. Eles usavam a internet, ninguém incomodava, né? Era um café bem grande, e eles viam o sair e entrar de pessoas e me diziam, nunca vi um filme aí, porque nunca pude pagar, porque lá o ingresso não era tão barato assim, né? Algumas salas cobram ingresso, a maioria não cobra ingresso, né? 3 cobram ingresso, a Vitória, que para estudantes não cobra, para o público externo cobra, mas era R$2. A UF, que sempre tinha várias promoções e era um preço meio acessível, e Salvador, que era bem caro, o resto era gratuito. E aí, então, Kelly, assim, quando eu tive que falar do público, eu fiz uma média. Então, assim, o que da média geral de todas essas salas, a gente vê que a metade do público frequentador é estudante e a metade é da comunidade. Algumas salas vai ser mais estudante e menos comunidade, outras salas vai ser sobretudo comunidade, como na UF. A UF, são poucos estudantes que vão lá. Os estudantes de cinema da UF não frequentam aquele cinema, eles vão num outro cinema que tem, numa outra salinha de projeção que tem no prédio do curso de cinema, porque eles acham muito fechado lá, eles não têm essa participação que vocês têm na UFPEL, então eles não vão muito na sala. E nós aqui na UFPEL, por exemplo, os estudantes que frequentam, muito poucos são do cinema, porque os estudantes de cinema já veem filmes, veem os seus filmes baixados na sua hora, do seu jeito, então eles não precisam ir numa sala de cinema. Então, muitas vezes, não é nem estudante de cinema. Então, varia muito, sabe, Kelly? Mas o que eu fiz de métrica na tese foi que é isso. Metade é comunidade, metade é estudante. Esses estudantes são variados, nem sempre são estudantes de cinema, na maioria das vezes não são. Vai depender de cada sala. E esse pessoal da comunidade, raras vezes, vai aquele desvio da curva, sabe? Uma figura que não é já frequentador, que já não tem o hábito de ir numa sessão de cinema. Então é mais ou menos por aí o trabalho. Então precisa ser feito um trabalho de formação de público e precisa ser feito uma mudança radical nesse país para que as pessoas, a grande maioria dos brasileiros, se sinta, pertencente de um mundo cultural e 2, aptas de pensar sobre isso, né? Porque vamos combinar que às vezes as pessoas não têm nem o que comer ou nem tem como cuidar dos seus filhos e não tem realmente disposição para serem espectadores. É uma tristeza nesse país. É isso aí, a Kelly falou tudo, tem que criar mais público. Sim, e é interessante, né? Ali na Fabico, naquele evento que a gente te convidou, né? Nós antes fazíamos os eventos na Sala Redenção.
E aí tinha um público variado, né? Porque sempre umas pessoas que transitam na sala. Aí os alunos reclamavam da Fabico que eles nem sempre podiam ir lá na Sala Redenção, porque era longe da Fabico. Aí nós fizemos o evento na faculdade, lá no auditório. E aí menos alunos iam, e aí não tinha o público externo, porque daí o público externo também, mesmo que a gente convide, vai pouco. Daí na universidade para ali. Agora, na Sala Redenção é uma sala, eles veem como algo externo. Então, nesse sentido, acabava tendo mais trânsito. Isso é realmente bem interessante, né? Então, como fazer esse público? Tem mais uma questão aqui do Igor. Também para a Cíntia, muito legal o trabalho sobre a distribuição. Gostaria de saber como foi, em termos de metodologia, o levantamento para chegar à conclusão de que as salas universitárias exibem mais filmes brasileiros. E também fiquei curioso como entra a questão da fabulação no teu trabalho. Eu daí vou depois fazer mais uma pergunta também, já vou deixar para a Sônia, que é como é que foi organizar a equipe, né? Que é isso que eu fiquei pensando. Eu tô há um tempo querendo fazer um trabalho em torno do projeto que a gente está fazendo, cinema de baixo orçamento. Uma das coisas que a gente viu é que as cidades que têm cursos de cinema ou de comunicação e que tenham disciplinas de cinema, que tenham algum cineclube ou alguma forma de das pessoas verem os filmes, né? Uma mostra, alguma coisa que faça circular o debate sobre o filme. E que tenha algumas produtoras, são as cidades que mais se envolvem com a questão de cinema. E eu venho pensando muito sobre isso, né? Como trazer esta memória sobre a produção, sobre o próprio fazer ligada a alguns lugares. E aí eu fiquei pensando muito nessa formação de equipe que vocês fizeram e que dão a ver essas questões a partir do audiovisual, né? Então, deixo aqui essas duas perguntas. Uma do Igor, para a Cíntia, e uma da Sônia. Não sei se, de repente, a Sônia quer responder primeiro, depois a Cíntia responde. Sí, a formação da equipe ela vai acontecendo no caso do projeto de uma forma muito a partir das necessidades. A gente primeiro formou uma equipe multidisciplinar com representações desses PPGs, dessas áreas de conhecimento, porque ficou bastante claro o quanto havia riquezas relacionadas a essas áreas na cidade e como o que foi um grande passo, porque também os PPGs das universidades eles tendem a trabalhar muito sem diálogo, a não ser quando especificamente precisam um do outro, mas não é a prática mais comum. Então, essa questão de colocar 7 áreas bem diferentes em diálogo foi passando por... os PPGs foram falando do projeto em seus colegiados e sempre alguém ali se sentiu mais tocado, motivado para participar do que outros. E ainda dentro das áreas, algumas estão mais envolvidas do que outras. Então, eu acho que até a própria formação da equipe é muito cartográfica no sentido de ir observando o que motiva quem e aproveitar ao máximo quem está motivado e porque sim, bom, todos aqui sabem o quão tensionante é nosso ritmo de trabalho, e acredito que ninguém se livre disso, né? Por mais que seja mestrando, doutorando ou professor de universidade. E às vezes o envolvimento é extremamente fragmentado, porque os professores têm que dar conta de um universo de coisas. Mas esse fragmento é um diálogo que ele passa a ser muito produtivo por alguma razão. Então, tem alguns dos professores envolvidos que se envolveram especificamente em sugerir coisas que foram produtivas. Outros
que assumiram para valer, que estão nas disciplinas, que vieram nas saídas de campo. E eu acho que aí também há uma desconstrução em não esperar uma coisa prevista, sim, senão poder ir aproveitando melhor de cada caso. Outra questão foi a formação de uma equipe da cidade com diferentes representações das secretarias aqui da prefeitura e da sociedade civil e algumas pessoas com um certo conhecimento de área que pode ajudar muito a criar essas rotas, por exemplo. Então, essa equipe fomos com pessoas daqui da cidade, convidando, alguns aceitaram o convite, e da mesma forma, tem gente que adere mais, que se sente mais motivado, tem gente que, sei lá, um historiador que a vida toda procurou falar algo semelhante e que vê a oportunidade de agora uma institucionalidade do projeto vai ter mais força, então muitas pessoas aqui da comunidade acabam entrando no projeto de diferentes formas. Então, claro, precisa muito ir avaliando como entra cada um e como as diferentes instâncias dialogam. Por outro lado, um terceiro grupo também, todos os artistas de aqui e de fora, porque tivemos algumas reuniões e contatos com artistas de fora, e sempre essa área das artes, ela ela atravessa muitas coisas e ela tem uma força mobilizadora e de transformação da cidade também interessante, seja pela dança, seja pela pintura, seja pela arte de rua, seja pelo muralismo. Então, também com os artistas estamos fazendo uma movimentação para poder ir pensando convergentemente com os outros grupos esses movimentos e ações. E também é necessário um planejamento, um projeto de 4 anos de metas claras, para que as pessoas que participam, alguns vão participar somente de 3 reuniões para discutir as rotas, e essa é a sua contribuição. Então, a equipe vai ser grande, mas quanto mais clareza se tenha dessa espécie de dança, de participação, mais vamos aproveitando essas instâncias. E uma última coisinha que é bem interessante aqui é os modos de dialogar entre universidade e poder público, que sabemos que o poder público não costuma consultar muito a universidade, e a universidade costuma estar um pouco de costas e produzir para seus pares. Então, esse diálogo aqui, e, enfim, reentender a cidade de outras formas, onde o poder público entra como um colaborador, mas o projeto não é deles, tem vários donos, por dizer, isso também está sendo muito interessante. Mas assim, é uma coisa que tem que ir sendo acompanhada para ver aonde ela cobra mais vida e não insistir naqueles espaços onde ela realmente tem uma contribuição pontual. Uma coisa, fiquei agora pensando, Sônia, as universidades ou as faculdades lá do lugar mesmo, lá de Osório, também estão participando, porque eu sei que lá tem uma sede da UERGS lá, né? Sim. Neste momento está participando a Unicenec, que é a universidade daqui particular, e o Instituto Federal, que também eles têm uma ligação com a UERGS e a URGS aqui. Então, concursos mais relacionados a ciências agrárias que tem um trabalho bastante ligado com o Instituto Federal aqui. Então, eles fazem parte dessa comissão permanente que está ajudando a construir e pensar essas rotas. Mas, sim, é bem importante isso, e com o tempo também a ideia é que o SENAC, enfim, todos os espaços mais educacionais também tenham uma adesão bem específica no projeto.
Sim, legal isso, porque movimenta tudo, né? Todas as instituições, em vários níveis, e além das pessoas, de repente, daqui a pouco os morros vão conversar com mais gente, né? Adorei isso. E Cíntia? Muito bom. Tá, então, obrigado pelos questionamentos, Igor. A primeira coisa sobre o espaço para o cinema brasileiro, né? Essa pesquisa, ela começa antes de começar, né? Porque desde 2012 que eu tenho esse projeto de uma sala universitária em Pelotas. E desde 2012 que o Cine UFPEL, que eu coordeno, participa do projeto Cinemas em Rede. Então, desde 2012, por observação participante, eu acompanho essas salas universitárias, né? Então, eu já conheço as programações, os hábitos curatoriais e frequentando algumas, principalmente aí em Porto Alegre. É claro que eu não fiz uma pesquisa numérica, quantitativa, desculpa, nunca. Nada, minha tese não tem nada de quantitativo. É tudo subjetivo. Então, existem vários tipos, numa escala de salas de cinema, né? As salas comerciais mesmo, do shopping center, e existe uma sala intermediária entre essa sala universitária extremamente alternativa, que é, por exemplo, o Guion Porto Alegre, né? Que perdemos, né? Fechou? Certo? Sim. Então, Guion em Porto Alegre era um espaço que dava muita valorização ao filme brasileiro, mas isso era uma exceção em termos de Brasil. Então, pelos dados que a gente tem a partir do OCA, o OCA é o Observatório do Cinema e Audiovisual da Ancine, da bilheteria, das salas comerciais, e pela essa minha experiência e pela minha investigação em loco nesses espaços, o que eu escrevo na tese é: as salas universitárias não exibem só filme brasileiro, mas elas dão normalmente mais espaço ao filme brasileiro que as salas comerciais. Então é uma questão assim de normalmente é assim, mas não tem uma pesquisa quantitativa. E a segunda questão que tu fala sobre a fabulação, a ideia de fabulação está de várias formas na tese, né? Mas eu acho que a forma mais evidente é da criação de personagens conceituais, né? E aí, por exemplo, eu fiz um capítulo para cada uma sala. Então é um capítulo para o Cine UFPEL, um capítulo para a Sala Redenção, um capítulo para a USP. E aí, quando eu fui visitar essas salas, eu entrevistei uma quantidade de gente. Não só curadores, professores, habituês, como estudantes. Então eu entrevistava. O meu método foi um método documentário, assim, sabe? Eu fazia documentário e ia entrevistando e anotando. Então, o que eu fiz? Eu não usei nome de ninguém na tese. Não, só no final, nos agradecimentos, está o nome de quem eu entrevistei, todo mundo listado, todo mundo que falou comigo. Mas eu não usava o nome de ninguém, mas me chamava a atenção de cada espaço desses, algumas figuras. Então, por exemplo, na UF era o curador. O curador, eu acho que ele acorda vendo filme, dorme vendo filme, porque ele sabia tudo sobre cinema. Então, me chamou muita atenção o curador. Lá em Vitória, me chamou muita atenção o projecionista, que é um cara que me deu uma aula de película. Ele abria os armários, tirava os filmes em película e ele fazia um balé com aquela película. E ele achava que hoje o projecionista que só dá um play no computador não é nada. O projecionista mesmo é o da película. Coitado, né? Saudoso. Mas aquela figura que trabalha há 20 ou 30 anos numa universidade, só numa cabine de cinema, vendo filmes a partir da cabine, me chamou a atenção. Então o que eu fiz? Eu criei um personagem de cada sala. E aí eu juntei várias pessoas com quem eu conversei para criar esse personagem. Eu transformei todos em mulheres, né? Fabulei nesse sentido, e conectei com um personagem de filme brasileiro. E aí cada sala então tem uma personagem. Tem a professora, a projecionista, a curadora, a espectadora, a estagiária. Então tem todos os personagens que podem ser envolvidos nessa sala, nesse tema. E aí cada sala era um personagem. E aí no final, a última era a escritora. A última se chamava A Escritora. É uma jornalista que escrevia matérias e um dia se incomoda com o jornalismo e vira uma pesquisadora. E é ela que é a costureira.
E aí, no fim, toda a tese é contada por ela. Aí tu entende que lá no início já era ela contando. E aí essa escritora, no final, é que faz essas conclusões. Nunca sou eu, entende? Apesar de ser sempre uma tese subjetiva, porque a cartografia é a subjetividade do pesquisador, eu nunca usava a primeira pessoa, eu usava a escritora. Então, a cine-escritora virou, né? Então, eu fui fabulando, a partir desse material sensível que eu encontrei no caminho, personagens conceituais, fiz cenas, como se fossem cenas de literatura. Então, de cada sala são 5 ou 6 cenas, independentes entre si, são cenas, situações. E fabulei essas cenas, fabulei esses personagens, fabulei essa conclusão. Então, todo tempo é uma fabulação, né? Todo tempo é essa tese cartográfica. Muito legal. E temos aqui, então, a nossa última questão, tá? Que já estamos indo para o final da nossa mesa. Então, Guilherme, tá? Eu vou ler, porque daí fica registrado, gente, para quem for ver depois. Então, para a professora Sônia, né? Gostaria de saber sobre a abordagem da sustentabilidade no projeto, pensando nas possibilidades de diferentes imagens sobre a cidade e também considerando o caráter interdisciplinar do projeto, em como estas diferentes imagens podem se relacionar com o que apareceu na sua fala sobre a discussão de Didier Berman em relação ao que vemos e o que nos olha. Parabéns às professoras pelas falas e pelas pesquisas. Aliás, Didier Berman foi que também apareceu bastante aqui, né? Sim, compartilhamos vários autores com a Cíntia, e acredito que com vários dos que estão aqui neste momento. Essa discussão do que vemos e o que nos olha é bastante motivadora e fala muito em relação à questão da percepção e de uma atitude diante daquilo que vemos. Ela pode ser, como ele mesmo diz, de cinismo, fazendo de conta que aquilo não existe, de crença, fazendo de conta que aquilo não nos perturba, e dando uma explicação religiosa ou de algum outro tipo que já está pronta, ou nos deixar afetar por algo que se desestabiliza. E há um pouco essa e agora a relação com a sustentabilidade, essas novas percepções, outras percepções da cidade, através de histórias, através do lúdico, através de algo que está aí supostamente silencioso e que fazemos com que fale, ou algo que está aí parado e fazemos com que se mexa, um pouco aponta para essa perturbação de uma ordem já estabelecida na maneira como nós transportamos no território, como nos relacionamos com o território. E, no caso de Osório, esse território ele tem uma riqueza natural, ele é um território muito particular, porque ele tem, em um mesmo circuito de não tantos quilômetros, não é uma cidade grande, ele tem morro, tem uma parte urbana, tem 23 lagoas e toda uma parte rural, e tem 2 praias. Então, são territórios muito diversos, e a vida que habita esse território é muito diversa, e muito diversa em questão também da sua temporalidade. Por exemplo, uma grande contribuição da geologia no projeto, nas aulas especificamente, foi trazer seres que moravam aqui há 5.000 anos atrás. E, em certa forma, fazer esse exercício, e foi algo muito visual, e te renderia vários filmes sobre a cidade. Mas fazer esse exercício de pensar essa temporalidade bem mais larga, que a temporalidade da própria história que mais conhecemos, ou que a temporalidade mais imediata
da comunicação, como ela se expressa, que tende a ser instantaníssima e bastante efêmera, já abre para um pensamento de que o tempo ele se atravessa das formas mais diversas e se tensiona o tempo todo. E então partimos também de uma refamiliarização com a cidade, mas não com aquilo que já me é familiar, senão com aquilo que não percebo, através de audiovisual, através de passeios sonoros, através de sons urbanos em um meio rural e vice-versa. Em Osório, na região que eu moro, por exemplo, tem uma diversidade de pássaros extremamente grande que, se começas a prestar atenção a essa diversidade, começa a tentar descrever sonoramente e fazes um inventário enorme de sonoridades que podem ser depois reproduzidas tecnicamente e contada uma história através desses próprios sons que de alguma maneira se apresentem em um passeio sonoro onde vai ser percorrendo no meio da mata. Então, tem várias possibilidades de fazer, de despertar esse olhar do outro que não estou habituado a olhar, de perturbar o modo de perceber tão, às vezes, estruturado e de notar que temos um modo de perceber a cidade, o território e os outros de uma maneira já determinada. E esses momentos dispositivos de desestabilização, eles, acredito que vão fazer ver e, ao mesmo tempo, vão nos fazer duvidar de como vemos, pelo menos isso, e questionar esses modos já preconcebidos de perceber. E acho que, a partir dessa experiência também, se abre uma dimensão de educação ambiental, de reconhecer as formas de vida tão diversas que há em um mesmo território. Eu acho que mais ou menos seria isso. Obrigada, Guilherme, pela pergunta. Muito legal. E eu que sou uma apaixonada pela geologia e pelos muitos tempos sobrepostos. Isso foi fascinante. Essa aula foi fascinante. Sim. Aliás, eu estava pensando, né, no início, eu disse para a Cíntia que ela terminou a tese, né, no momento em que pôde fazer todo esse passeio pelo Brasil, né, e poder olhar as salas. Em compensação, foi esse momento agora que te permitiu observar, né, outras coisas do teu entorno, e, portanto, né, observar e escutar. Sim, e escutar, né, fazer essa junção aí com o audiovisual. Então, a gente está sempre esse imbricamento de coisas, né, legal isso. Mas, olha, foi realmente muito legal, assim, adorei as duas palestras, as questões aqui, né, foi realmente muito bom. Eu estou feliz demais de ter ouvido vocês. Como eu disse lá no início, a gente está aqui no final de semestre, já estão, né, cansados, mas são esses momentos que nos revitalizam e nos fazem ver possibilidades. Então, eu quero agradecê-las, né, agradecê-las demais por estar aqui com a gente. E vocês começaram as duas agradecendo ao Alexandre, né, a gente aqui já sempre tão emotivos quando fala dele, mas realmente, né, ele com certeza estava aqui como esse vagalume, sempre querendo produzir pequenas revoluções na vida de todos, no olhar de todos, né? Eu acho que essa tarde foi isso, né? Então essa tarde também foi para ele. E passo então para os organizadores da Gela. Acho que a gente não tinha preparado assim que alguém ia falar, né? Vou parar aqui a gravação, mas agradecer muito a Cíntia e a Sônia. Foi
super legal, assim, muito bom ouvir vocês. E 4h30 voltamos, né? Para a próxima, para a mesa 1. Muito obrigado. Maravilha. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Foi uma tarde muito produtiva. Adorei conhecer a Cíntia e ouvi-la. Abraços a todos. Agradeço também o convite, foi maravilhoso. Abração.